Felicidade, felicidade, felicidade poder estar hoje com vocês, né, do Centro Espírita Luz e Verdade, para conversar um pouquinho sobre esse assunto tão delicado, né? Eu sou Jovian Ferreira, sou da Congregação Espírita André Luiz de Nova Iguaçu. E hoje a gente vai falar sobre sobrevivência à perda por suicídio, a dor de quem fica, né? Tema tão delicado, cuidadoso e urgente, né, nesses momentos que a gente vem vivendo. Então, primeira coisa que a gente pensa é que lugar a gente está, em que mundo a gente está. Então, a gente vem passando atualmente por graves mudanças do mundo, né? E automaticamente essas mudanças vão afetando várias pessoas, a gente mesmo, né? Com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades, com as nossas depressões. Não sabemos muito como vai ficar o mundo, né? E a gente está nesse processo, né, de se melhorar sempre, buscando tirar das situações o melhor possível. Mas é fato que vive-se um momento grave. Tanto que Manuel Filomeno de Miranda nos alerta nesse último livro o seguinte: sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que genericamente vem desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Ou seja, o cenário do mundo em que a gente vive é um cenário de alerta. Então a gente precisa, no dia a dia, lembrar disso para ver de uma forma diferente os conflitos pelos quais a gente passa, né? A gente vem trabalhando muitas mudanças sociais, né? Repensando lugares de preconceito, repensando os lugares sociais de cada uma das pessoas, redimensionando o meio ambiente, né? A atenção ao meio ambiente, redimensionando também as questões atinentes ao dinheiro, né? Repensando uma forma melhor de equacionar a distribuição de dinheiro. Então, tudo isso faz com que o mundo seja um mundo conturbado, né? E em sendo conturbado, é o momento que a gente precisa ficar atento à nossa saúde mental. Todos nós, independentemente de onde estejamos e quem somos, precisamos nos dedicar urgentemente a pensar como que a minha mente está. Aonde que eu coloco as minhas dores, aonde que eu coloco os meus amores. E o que preciso reorganizar na minha vida. A saúde mental diz disso. E é isso que a gente precisa nesse momento. Um momento de desequilíbrio no mundo em que vários movimentos estão acontecendo. Se a gente não busca uma forma de centrar, de buscar esse equilíbrio para conseguir ajustar também nós essas mudanças, se a gente não faz esse movimento, a gente fica muito parecido com o mundo. Essa turbulência do mundo também aturde o nosso ser. Então, vale lembrar, Manuel Filomeno de Miranda também, que, continuando a mensagem, diz pra gente: felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se vinculam e trabalham pela ordem
e pelo dever de solidariedade. Esse é a doutrina espírita, né? Que está aí também para facilitar esse movimento de saúde. Quando a gente fala das dores de quem fica, né, é importante também pensar nas dores daquele que se foi, aquele que cometeu o suicídio, né? Nesse mundo que a gente já falou de coisas acontecendo, várias pessoas estão desesperadas. Várias pessoas não buscam ajuda médica. Algumas até buscam, mas nem a ajuda médica consegue auxiliar essa pessoa. E aí é importante verificar por que esse pensamento do suicídio aparece, né? Para a gente repensar a nossa dor atual sobre aquelas pessoas que desencarnaram de suicídio, a gente tem que tentar colocar-se no lugar delas. Mergulhar também um pouquinho naquilo que elas estavam sentindo, nessa perda de significado. E aí, tem um livro que eu gosto muito, que fala sobre relatos de jovens que desencarnaram, que se chama Juventude Interrompida. E aí, na investigação que eles fizeram para criar o livro, no capítulo que eles falam sobre suicídio, ele traz uma constatação e uma análise que eu achei muito importante para a gente trazer aqui. O que ouvimos dos jovens é que a morte não é problema, mas sim a dor da vida que é insuportável. Está falando de alguém que está com pensamento suicida. Essa é a lógica do jovem que diz não à vida. Mas quais as garantias existem de que será menor a dor depois? E o jovem diz: não importa. Vale a pena tentar, pois a dor do momento chegou ao ápice e nada poderá ser pior. Essa é a lógica do jovem que diz não à vida. E as sequelas? O jovem fala. Depois se resolve isso. Ou seja, o que a gente está, né, de frente? Uma pessoa que cometeu suicídio é uma pessoa que está desesperada. É uma pessoa que já não sabe o que fazer. É uma pessoa que perdeu parte desse significado da vida. E nesse turbilhão de coisas, às vezes até é espírita, até sabe das dificuldades que ele vai encontrar abreviando a vida. Sabe que vai ter que reencontrar com essa mesma problemática de alguma forma. Compreende, inclusive, que o desencarne vai gerar alguma dificuldade, alguma dor, mas não consegue raciocinar. Não consegue ver essa luz ao final do túnel. Está perdido, aturdido. Alguns não, se movimentam no sentido de planejamento. E aí a gente está falando de um grupo, mas outros nem mesmo planejam, simplesmente fazem num ímpeto de fazer com que aquela dor diminua. Então, é disso que a gente está falando. De pessoas cuja dor excedeu o corpo, que não conseguiram a ajuda necessária, que não conseguiram resolver internamente. Mas os atos dessas pessoas, de alguma forma, infligiram dor na gente, e dores intensas. São amigos queridos, filhos amados, pais que foram bases em nossas vidas, tias. Essas pessoas que nos deixaram por essa razão nos
nos lega também um vazio, né? Alguma coisa que falta, essa dor, esse sentimento de culpa, como se a sua ação fosse diferente, aquele desfecho não aconteceria. Como se a gente criasse uma fantasia paralela. Como se nós fôssemos os maiores culpados dos atos. A perda do significado. Às vezes a pessoa é tão importante pra gente, tão cara aos nossos corações, que parece que a vida não tem mais significado. Que parece que as bases ruíram e que a gente não tem um solo firme. Essa perda do significado, que também é uma das dores que ficam. E a depressão vai nesse caminho também, fazendo com que a tristeza se estabeleça. E finalmente, um ponto, uma necessidade de criar alguma coisa nova para continuar, uma coisa nova para se sustentar, uma coisa nova para se basear. E é dessa coisa nova que a gente tá aqui tratando. Desse novo sentido. O Espiritismo, como a gente sabe, é o grande consolador prometido. Um consolador prometido por Jesus. E ele veio a nos falar que a vida não tem fim. Que a vida é um processo de evolução, é um processo de encontro, de troca, de amor. É isso que a gente está vivendo. O Consolador prometido, mostrando que a vida é esse sol que brilha a todo dia, né, que garante uma mudança. É essa força que nos impele a construir, facilita, cria o novo. A gente precisa do Consolador prometido para compreender que nós somos peregrinos na humanidade, andarilhos, que nas existências, nos desencarnes, nos reencarnes, nos encontros, a gente vai criando. A gente vai construindo pessoas melhores. A gente vai descobrindo sentidos, amores, vai percebendo cores diferentes das plantas, vai descobrindo sabores diferentes nas águas, vai percebendo um amor intenso ao abraçar alguém que a gente tem saudade. E com esse Consolador prometido, é em conteste de que esse ente querido que desencarnou, a gente vai encontrar de novo. A gente vai conversar com essa pessoa. A gente vai fundar com ela novos caminhos, porque o amor nos une e une para sempre. Essa pessoa continua viva, continua conosco. E a gente pode estabelecer ligações ótimas com essas pessoas. Pode fazer trocas importantes com essas pessoas. O amor não tem fim. O amor é eterno. E aí, ressignificar a nossa vida é importante, né? Ressignificar a vida e nós na vida. O que a gente está fazendo da vida? Qual é o ato de amor, de carinho, a gente está construindo para fazer com que outras pessoas, que fazem parte da nossa família universal também, não opte por um caminho como esse? Será que a gente está amando? Será que a gente pode amar mais? Será que a gente pode fazer
desse sofrimento que a gente está sentindo, uma oportunidade de propor abraços a outras pessoas, conforto a outros corações, será muito mais que esse ato não pode fazer com que eu tenha uma nova visão de vida, revalore coisas que eu antigamente não valorava tanto. Momentos que eu não dei tanta importância assim. Sentimentos que eu deixei de lado, que agora eu tenho a oportunidade de reencontrar-me com eles e construir por eles algo novo. Ressignificar a dor, dar sentido à vida. Nenhuma dor está ali à toa. A dor está ali e pode servir para a gente como uma escada para se desenvolver. A dor é um caminho à evolução. Um caminho para a evolução. Mas o criar algo novo também exige que às vezes a gente busque ajuda. Às vezes eu não estou nessa posição de conseguir fazer esse movimento sozinho. E se eu não posso sozinho, vamos dar as mãos aos amigos. Vamos dar as mãos aos nossos irmãos que estão do lado, que pode ajudar a gente, que pode escutar, que auxilia a gente em descobrir um medicamento que faça com que o sentimento se organize melhor, né? Então, estou falando aqui na ajuda do psicólogo, na ajuda de um psiquiatra, na ajuda de terapeutas, na ajuda de especialistas variados, inclusive amigos mesmos, que possam facilitar nessa troca. Mais interessante falar aqui, né? Eu vou separar. Amigos são importantes e profissionais também, né? Não basta só ter os amigos. Às vezes, os profissionais vão ajudar a gente a uma coisa que a gente não consegue segurar e que às vezes o amigo também não vai conseguir. E o que a gente faz com a culpa? Aonde eu coloco esse sentimento de que eu fui o culpado? Aconteceu por causa das minhas ações. Aí, trago para vocês uma mensagem de Joana de Ângeles sobre a culpa. Olha o que ela nos diz. A culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação dos conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces dos espíritos e manifesta-se em expressão consciente ou através dos complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem ser fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que foram justiçados ou em passado próximo, nas ações das extravagâncias e da delinquência. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada, a fim de que os seus danos desapareçam. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de inovação, propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Então, peguemos essa culpa e coloquemos ela de lado. A culpa não vai fazer com que a gente melhore.
Às vezes a culpa vai servir como aquilo que a gente remói, 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 remói e não faz nada com ela. A gente precisa tomar ciência do fato do que aconteceu e buscar continuar caminhando, modificar na nossa medida. A medida é nossa e a gente precisa respeitá-la, mas não desistir de caminhar. É a caminhada que vai construir o novo para a gente. E se eu precisasse deixar alguma mensagem para todos nós que ficamos com essa dor de alguém que cometeu suicídio, é ore. Ore por si, ore pelo espírito, ore pela mudança. A ação de oração, a ação de fazer esse intermédio, essa comunicação com o divino, garante para a gente essa possibilidade de novos sentidos, novos sentimentos. Construir coisas melhores dentro de nós. Não pense no ato. Não adianta a gente ficar pensando e remoendo os atos. Isso faz só uma coisa, com que a gente fique preso e parados. Consciência do ato que aconteceu, da situação, mas vamos construir. Vamos à frente e ame. Ame sempre, ame tudo. Construa o amor e faça dele palavra constante na sua vida. Nesse novo mundo para onde a gente está indo, o amor é célula básica. E o amor constrói. O amor é o único caminho para a gente conseguir uma vida melhor, uma vida mais saudável e, acima de tudo, uma vida na qual a gente consiga ter essa busca contínua nossa de felicidade. O amor é o caminho da felicidade. Ame a si. Ame aqueles que estão ao seu redor e pode te ajudar. Ame aquele que ainda não consegue te ajudar, mas que pode, de alguma forma, fundar em você novas bases. Até mesmo percebendo que, bem, parece que aquilo ali não é um sentimento que eu queira guardar para mim. E ame imensamente aquela pessoa que cometeu um ato. Ela não quis te ferir. Ela estava desesperada. E o seu amor vai alcançar essa pessoa, seja onde ela esteja. O amor rompe barreiras. O amor alcança sentimento. O amor invade corações. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na casa de vocês. Muito obrigado pelo convite e um beijo cheio de amor no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Estamos todos indistintamente juntos. Tudo de melhor para vocês.